Porque um navio que tem toneladas de peso não afunda na água, não afunda no mar, no oceano? Essa foi a pergunta enviada pelo Brian Rafael 711. Por que o navio tem toneladas e não afunda? Tenho curiosidade. Brian, muita gente tem curiosidade de saber disso. E é uma resposta um pouco difícil até para poder explicar. Mas vamos tentar simplificar bem a nossa explicação. Inclusive eu vou ler na íntegra o que é a explicação desse fato. Para que um material flutue na água, ele não depende somente da massa, mas sim da distribuição da massa pelo volume ocupado. Isso é densidade. Quanto mais distribuída estiver a massa, ou seja, quanto maior for o seu volume, menos denso será o objeto e ele assim flutuará. Bom, vamos explicar essa parte teórica. Você conseguiria ficar de pé em cima de uma água, no mar, na piscina, onde você quisesse? Vamos pensar, claro, que onde você está pisando seja profundo, tenha 1 metro, 2 metros de profundidade. Você conseguiria ficar em pé ali? Não, não dá, porque todo o peso do seu corpo está num ponto só. Mas quando você deita, é capaz de você conseguir ficar flutuando na água. E por quê? Porque o seu peso foi distribuído por uma maior quantidade. Nesses casos, nessas maiores quantidades, é possível então que você consiga flutuar sobre a água, porque seu peso está distribuído. Então, para um navio é praticamente a mesma coisa. Quanto maior o volume, mais distribuído será, e assim ele não vai afundar. O navio flutua porque boa parte do interior dele é composto de ar, então a densidade dele é menor do que a do oceano ou do mar em que ele se encontra. Mesmo ele não afundando, ele ainda tem uma parte que fica abaixo da água. É aí que acontece uma coisa bem legal. O peso do navio desloca a água. Isso provoca uma reação em sentido contrário. É como se a água empurrasse o navio de volta para cima. E essa força de empurrar o navio de volta para cima é chamada de empuxo. Empuxo. É um nome diferente. Então, resumindo, se um navio pesa cerca de 100 mil toneladas, o seu volume terá que ser muito grande para ele poder então deslocar a mesma quantidade de água, que por sua vez reage com uma força equivalente ao peso do navio, que nesse caso seria de 1.000 toneladas também. E essa força empurra o barco para cima. Então, se você vai colocar 1.000 toneladas de peso num navio, você precisa distribuir esse peso para um volume alto, grande, que também tenha esse mesmo volume de água para ocupar, porque à medida que você coloca esse corpo na água, aquele volume da água, que também equivale ao peso do navio, empurra ele de volta. Então, se você colocasse um navio muito pesado em um volume pouco de água, a água não tem a força suficiente para empurrar o navio de volta para a água, porque o volume da água é menor. E em resumo, tudo isso que eu disse para você é um princípio chamado princípio de Arquimedes. E o cara descobriu isso deitado na banheira dele. É de doideira isso mesmo, né?